tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal Humanitas Diálogos Históricos, tá? Nós renomeamos o canal e hoje nós vamos trabalhar fundamentalmente com um capítulo desse livro, tá? Que é o Imperativo do Desenvolvimento Social, do livro A Conveniência da Cultura, do professor Jorge Eudice, que é um dominicano radicado nos Estados Unidos da América, não é? E que vai estudar a cultura e as suas implicações e os seus desdobramentos no século XXI, já no século XXI, tá bom? Então, essa é um texto para ser comentado e para servir como uma preparação para a nossa discussão na próxima aula, tá bom? Então, a ideia do desempenho social está relacionada a um comportamento ou uma sequência de comportamentos em uma situação sociocultural qualquer. Tá? E nesse sentido, esse comportamento ele está relacionado com as diferentes classes, né? E os repertórios que os indivíduos dessas classes vão utilizar para responder às demandas que lhes são feitas. Tá? Na verdade, quando a gente observa o contexto atual, a impressão que nós temos é de que há uma cacofonia, sabe? Uma polifonia na contemporaneidade, polifonia de situações sociais. E o Eudice, o professor Eudice, ele discute, o Jorge Eudice discute isso nessa mesma perspectiva, de uma polifonia da cultura na contemporaneidade. E nesses termos, consideramos relevante as premissas do professor, né, que é um dominicano radicado nos Estados Unidos, conforme eu já havia falado, que na sua obra Conveniência da Cultura, Usos da Cultura na Era Global, pensa a concepção de cultura enquanto recurso, sabe? É um recurso de reivindicação, né, inclusive. Ou seja, cultura é essa que movimenta a absorção da ideologia e da sociedade disciplinar, pela racionalidade econômica, ecológica, social, tá? Enquanto um instrumento também, a cultura constitui-se em uma categoria de identificação desses mesmos grupos. Bom, segundo o Eudice, deve-se perceber a cultura inserida nesse movimento global das indústrias, né? Das indústrias culturais, e que discursam pela preservação das tradições como forma de manter a biodiversidade. A cultura, ela conteria, nesse caso, e expressaria elementos importantes para os agenciamentos da sociedade civil, visando desenvolvimento econômico, social, político. Tá? Bom, de uma forma mais geral, o quadro traçado pelo professor Eudice, ele propõe a discussão sobre as noções desse agendamento e do empoderamento de grupos. Tá? A performatividade é do cuidado de si, né? A performatividade enquanto um instrumento de defesa, o imperativo social do desempenho, os movimentos culturais e a positivação legal dos processos identitários locais, sabe? Frente às agências globais. Quer dizer, são processos identitários que são atribuídos ao Brasil, como, por exemplo, futebol e carnaval, e que são reconhecidos em outras partes do planeta. Não necessariamente numa perspectiva positiva, sabe, de positivação, muitas vezes de negativação. Por exemplo, quando apresenta o Brasil como paraíso do turismo, não é? Aí a gente sabe que tipo de turismo se está a falar. Bom, um dos fatores que é importante destacar no texto do Eudice é que ele considera que a conveniência da cultura ela está sempre condicionada pelo contexto, como expressão de uma força performativa que atua relacionalmente, né, entre os modos de recepção dos públicos e as produções culturais, e um campo de força gerado pelas disposições diferentes das instituições estatais e da sociedade civil. Por exemplo, quando você pensa as novelas da Rede Globo, tá? Que elas têm uma intenção que não é exclusivamente tratar de uma obra de ficção. Essa obra de ficção, em grande medida, ela repercute, ela reverbera
elementos da sociedade concreta, da sociedade real, e apresenta padrões, sugere padrões do que é certo e do que é errado. É aquilo que a gente fala, né, de formadores de opinião, e a mídia é um forte formador de opinião no caso do Brasil. Isso também acontece com os jornais, se você for acompanhar nessa época de pandemia, é a ênfase que eles dão nessa ou naquela outra notícia, e a intenção clara de convencer, sabe? De convencer, de formar uma opinião, no sentido de uma identidade mesmo, sabe? De um grupo que se contrapõe ao outro. Na verdade, esses processos da cultura, eles servem, prestam-se fundamentalmente na atualidade a alimentar blocos diferentes, a alimentar rivalidades e concorrências, sobretudo nessa narrativa que nós temos no Brasil atual. Quando você pensa de um lado, as pessoas que são contra a vacina, o movimento contra a vacina, o negacionismo, e de outro lado, as pessoas que são a favor da ciência e que consideram que a vacina é importante. E isso é estimulado pela imprensa, porque você tem elementos numa ou em outra que acaba por adotar uma posição ambígua, sabe? Você não tem uma linha reta para seguir. Bom, nesses termos, as forças performativas, né, são montagens específicas que convergem para o estabelecimento de diferença significativa entre sociedades nacionais. Isso deveria se referir a uma identidade nacional, não é? E aí a diferença deveria surgir, por exemplo, entre brasileiros e argentinos, entre brasileiros e colombianos, entre estadunidenses e ingleses, ou entre franceses e italianos, enfim. Embora nós temos um movimento contrário, né, de globalização, de homogeneização. Quando você fala de europeu na União Europeia, é quase como se estivesse falando de um único país, tá? Por conta do fim das barreiras alfandegárias, enfim. Tá? Isso tem de ser pensado com mais consistência, porque com os acordos interativos, os modelos interpretativos e condicionamentos comportamentais, segundo o professor eu disse, eles influenciam a produção de conhecimento e produzem uma fantasia social predominante. É bem esse caso de se olhar para o Brasil e se imaginar que todos aqui gostam de futebol, não é? Tem casos de pessoas que durante aquela derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1, que a pessoa se encontrava na França, não é? Mas assim, quando perceberam que ele era brasileiro, as pessoas lá de onde ele se encontrava pensavam que ele estava chateadíssimo com o resultado. Então, tem esse tipo de situação de atribuir a um determinado conjunto nacional uma pecha, uma fantasia identitária, tá? Não necessariamente corresponde à realidade. É como dizer que todo mundo gosta de música sertanejo, que todo mundo gosta de música clássica. O Brasil é muito mais plural do que isso e, portanto, os próprios traços culturais, eles são múltiplos e são extremamente sofisticados. Bom, nesses termos, para potencializar essa discussão, a gente pode trabalhar um pouco com o Andrade, que ele vai discutir a personalidade e a cultura, né, na construção do imaginário, que é uma obra de 2003, tá? Que ele vai observar que só poderemos pensar o cotidiano que é atravessado por essa fantasia social preponderante, levando em consideração a cultura local. Quer dizer, eu passo do local, eu parto do local de onde eu estou, de mim mesmo, para eu poder observar, a partir de elementos do meu cotidiano, como que essa fantasia social ela se estabelece aqui, tá? Como se fosse um nivelamento, como se fosse uma marca, um estigma, quando você pensa de fora do Brasil para dentro do Brasil. Nota-se a relevância em pensar na hierarquia de valores inventados pela sociedade, que são literalmente inventados, né? Em nome do qual somos capazes de prescindir de instintos naturais. E nesse momento, a arte se apresenta como uma possibilidade de reafirmação de uma identidade cultural. Por exemplo, algo que é negativo aqui dentro, mas é positivo lá fora. As novelas da Globo são altamente requisitadas no universo europeu e asiático, sabe? As pessoas veem as novelas da Globo e conhecem os personagens da novela da Globo, na China e na Europa de uma maneira geral. E a imagem que se passa lá não é necessariamente a imagem que nós temos aqui. Então, é uma fantasia, tá? Ainda fica sendo uma fantasia a mesma coisa quando apresenta os brasileiros como apaixonados por futebol ou como apaixonados por carnaval. Isso não é totalmente verdade. Você tem um grupo significativo que gosta e que
e que festeja o carnaval, mas um grupo enorme de pessoas, muito maior, aliás, que não festejam o carnaval. Portanto, esse cotidiano ele continua sendo mesmo atravessado por essa fantasia. E a arte acaba apresentando, reforçando essa identidade, né? Quando você observa a arte, entendida de uma maneira mais plural, que ela nos traz várias nuances e ela por si só destaca vários aspectos da vida social. Não necessariamente quadros, por exemplo, vão tratar de futebol ou de carnaval. De futebol ou de carnaval você tem uma série de outras motivações e outros estilos artísticos. Tá? Bom, quando nós pensamos de uma maneira mais geral, o Pierre Bourdieu, ele vai preconizar que a cultura segue uma lógica da distinção, ou seja, da diferenciação, relativamente autônoma às condições materiais que determinam, não é? Por exemplo, o francês, ele tem efetivamente traços em comum que o distingue do inglês, tá? Segundo a qual, essas condições materiais, segundo as quais as práticas culturais funcionam como meio de expressão, mascarados das divisões e diferenças sociais. Né? E em que são reproduzidas, inclusive, sob formas transformadas ou deslocadas, as condições de existência social e econômica dos indivíduos. É como, por exemplo, nós pensamos, no caso do Brasil, o presidente é o senhor Messias, e a economia, a nossa moeda é o real, sabe? E aqui o arroz está custando quase 30, o arroz cristal quase R$ 30 ou 5 quilos, enfim. Você tem uma série de condições que elas se impõem, que são distintas das condições da Europa e das condições, inclusive, dos países circunvizinhos. Quando nós seguimos o raciocínio do George Eudice, por exemplo, para pensarmos que no século XXI, quando observamos a arte e a cultura serem utilizadas enquanto instrumentos para melhorar a condição social. Sabe, você tem uma série de projetos que são apresentados pela mídia diuturnamente, difundindo esse tipo de proposição, sabe? De que projetos de arte, projetos culturais, eles servem para melhorar as condições sociais, as condições econômicas das pessoas. Eles servem para incluir as pessoas nesse círculo de produção e nesse círculo da comunidade ativa, economicamente ativa, digamos assim. A cultura deixa de ser propriedade de um grupo, mas ela continua sendo um processo estruturado de embates, ou seja, de concorrência, né, de distinção, efetivamente. A cultura não é mais vista como a realização das civilizações, mas sim uma estratégia e um meio pelo qual a língua e os valores de classes diferentes remetem ao senso particular de comunidade, ainda que acomodada ao lugar disponibilizado para aquela comunidade dentro da disputa de culturas que faz uma nação. Ela é uma luta de significados, inclusive quando você pensa uma nação, como, por exemplo, o país continental como o Brasil. Nós pensamos pessoas de Roraima, pessoas de Rondônia, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Amapá, sabe? Ou pessoas do Nordeste e do Centro-Oeste. Você tem diferenças significativas, você tem traços culturais que às vezes se conflitam. Não há, mesmo dentro de uma nacionalidade, uma unidade cultural e uma unidade artística, uma unidade social. Nós temos, para além da língua em comum, sabe, e da escrita em comum, nós temos uma série de traços que nos distinguem, que tornam essa nossa cultura extremamente plural. E nós já vimos isso, como, por exemplo, com Clédir Ramil, não é? No início do semestre. A variedade linguística, sabe? A maneira de falar em São Paulo, no Rio, em Minas, em Santa Catarina, enfim. E nós temos, todos são brasileiros, né? Hipoteticamente. Mas ilustra bem essa argumentação que nós acabamos de referenciar aqui. No mundo atual, marcado pelas mais variadas formas de opressão, sabe? Opressão interna e externa, o papel exercido pela arte, pelas artes como espaço privilegiado de reflexão e de acesso a um nível de consciência não pode ser negligenciado. Isso realmente funciona em certa medida, embora a própria arte ela tende a ser ideologizada, não é? E aí você tem as lutas sociais passam também pela busca de uma fruição estética, não é? Porque tem muito a ver com a estética, inclusive do corte de cabelo,
mais moderno ou menos moderno, da maneira como se veste, da maneira como se anda. Tudo isso carrega em si traços culturais que ao mesmo tempo que se propõe a identificar como pertencente a um grupo, sabe, reforçam que esse grupo é distinto de outro grupo, embora estejam no mesmo contexto nacional, tá? Não se pode falar em emancipação de um grupo, então, né? Se forem marginalizadas suas manifestações culturais, capazes de unir seus membros, pelo reconhecimento do lugar comum, da interpretação do mundo comum para todos que pertencem àquele grupo. Mas mesmo dentro desse grupo, você tem essas distinções quando nós pensamos, por exemplo, os grupos que você localiza dentro de uma cidade como Uberlândia, sabe? Que são grupos concorrentes na maior parte das vezes, e que a unidade é serem mineiros, é serem uberlandenses e serem brasileiros e falar a mesma língua, mas com traços culturais muito diferentes em todos os lugares que você vai. São grupos cada vez mais distintos entre si e cada vez menores, não é? Bom, a definição básica, nesse caso, é de que a cultura é hoje um recurso que gera e atrai investimentos. Quando você pensa, por exemplo, as telenovelas, a música, tá? Ou mesmo a cultura esportiva, cuja distribuição e utilização, seja para o desenvolvimento econômico e turístico, seja para as indústrias culturais ou novas indústrias dependentes da propriedade intelectual, sabe? Nesse sentido, a cultura pressupõe um gerenciamento, ou seja, uma gestão, não é? E uma perspectiva distinta das características da autocultura e da cultura cotidiana. É diferente isso, porque se você pensa numa autocultura, você pensa também numa cultura popular, sabe? E numa cultura cotidiana, quer dizer, qual é a rotina cotidiana de um trabalhador? Qual que é a rotina cotidiana de um proprietário de indústria? Sabe, são rotinas absolutamente distintas, mas que se entrecruzam, não necessariamente se rivalizam, mas que se encontram já na sua origem hierarquizadas, tá? Quando nós imaginamos o cruzamento dessas culturas. Isso numa cidade média, como, por exemplo, Uberlândia, que é onde eu estou nesse momento, tá? Isso é interessante e fornece um instrumento de análise bastante eficiente para nós entendermos a pluralidade de condições socioculturais que nós temos pelo país afora, tá? Bom, de uma maneira geral, a concepção de cultura como recurso, ela considera a absorção, sabe, da ideologia e da sociedade disciplinar pela racionalidade econômica e ecológica, né? Em um movimento global das indústrias culturais que defende a preservação das tradições como forma de manter a biodiversidade. No nosso caso, essa luta pelo meio ambiente é algo que acaba sendo um exemplo bastante ilustrativo, né? As queimadas no Mato Grosso, as queimadas na Amazônia e a pressão externa, sabe? É como que isso é percebido de fora para dentro, né? Essa cultura ecológica do Brasil, se é que há uma cultura. Na verdade, a cultura do Brasil é uma cultura de depredação ecológica, né? E isso tem trazido preocupações e disputas muito acirradas aqui dentro, tá? Porque um movimento das indústrias culturais que defende a preservação das tradições como forma de manter a biodiversidade. A cultura conteria e expressaria elementos importantes para o controle da sociedade civil, visando o desenvolvimento político e econômico. Por exemplo, um país como o nosso, que vende produtos primários, basicamente, ele tem uma dificuldade enorme, né, para poder se organizar num contexto de destruição absoluta do meio ambiente, sabe? Porque se procura hoje no mundo produtos ecologicamente corretos, tá? O que não é o caso do Brasil. Bom, enfim, eu disse, ele se propõe a discutir esse gerenciamento, empoderamento, a performatividade do cuidado de si, o imperativo social de desempenho, né? Quer dizer, há uma orientação que se deve agir de determinada forma em determinado lugar, os movimentos culturais, enfim, os processos identitários, quando você pensa o local frente às agências internacionais ou globais, como eu acabei de falar. O fogo no Pantanal, no Mato Grosso, e o fogo que está devastando a floresta amazônica, com apoio parcial do próprio governo, né, diga-se de passagem.
Bom, movimentando-se analiticamente sobre manifestações teorizadas, basicamente nas Américas, eu disse, lança um olhar panorâmico, né, sobre os fluxos globais, os movimentos culturais originados nos territórios, para demonstrar como a globalização problematizou o uso da cultura como uma experiência nacional. Mas uma experiência nacional que se propõe a ser internacional, é, via de regra, não é? A consolidação desse processo ocorreu entre as décadas de 1960 e 1990, acompanhando o advento da concepção do capital como complementação do desenvolvimento econômico. Nesse movimento surgiu uma economia cultural, né, ligada à cultura, ligado ao turismo, tá, ligado ao patrimônio histórico nacional e mundial, né, é um conjunto de ações produtivas culturais alinhadas para o crescimento econômico, o teatro, a TV, a música, você tem uma indústria musical efetivamente se desenvolvendo, e junto com essa indústria musical, você tem os instrumentos musicais, você tem equipamentos eletroeletrônicos para ouvir música, enfim, há todo um processo que vem junto. O desenvolvimento das políticas culturais ocorre em estreita relação com os fluxos globais, tá? Ora reforçando territorialidades, né? Ou seja, áreas de influência e reconhecimento que se apoia no sentimento generalizado da insegurança social. Ora produz uma onginização, né, das culturas locais, ou seja, cria-se ONG para tudo e quanto é coisa, sabe? Bom, no geral, a passagem da insegurança civil para a insegurança social se exteriorizam como denúncias, sabe? Insegurança civil da nossa condição civil é a nossa insegurança social que é do atendimento mesmo, sabe? Do atendimento na saúde, do atendimento na educação, tá? E isso funciona muito mais como denúncia desses instrumentos socioculturais. E é um imperativo de você denunciar. E se apresenta na forma de produtos culturais gerenciados em múltiplas formatações mercantis, vídeos, filmes, CDs, camisetas, imãs, geladeira e outros produtos, né, que hipoteticamente propagam a conquista da cidadania, sabe? Quer dizer, uma conquista da cidadania sempre futura, nunca uma conquista da cidadania presente. No horizonte dessas múltiplas afirmações evocadas por esses produtos, emerge um comércio de marcas com o selo da cidadania cultural que legitima um modelo de consumo, né, cidadão, consumindo identidades que se afirmam politicamente, o próprio hábito de comprar torna-se político. É muito interessante como que isso acontece, tá? Nesse contexto, a aproximação da globalização, as culturas diferentes, aumentam os questionamentos dessas normas. Auxiliados pela ampla difusão das tecnologias de informação e de informática, os autores culturais locais desenvolvem uma economia de experiências, no seio da qual encenam ou desempenham as normas sociais e exteriorizam suas críticas a elas. São instrumentos de reivindicação, como, por exemplo, esse canal do YouTube. Tá? Para além de uma representação da modernidade, a tecnologia ela não se reduz a seu caráter instrumental, mas se apresenta como um apelo que agrupa e ordena, revelando uma verdade que bloqueia outras verdades. Essa performatividade, baseada no questionamento das normas, sabe, questionar as normas que emanam do governo, por exemplo, supõe que os agentes realizam uma prática reflexiva do autogerenciamento, frente a modelos impostos por determinada sociedade ou formação cultural. Isso é uma afirmação do Eudice. Atuando na contramão, os produtos gerenciados pela hegemonia cultural emergem sujeitos performativos subversivos, que, para além da negociação da agência cultural, fazem da sua performatividade o foco das estratégias e cálculos de interesses em jogo, na invocação de cultura como recurso, produzindo valor, sabe? E aí você tem determinados produtos que apresentam um preço muito maior do que o outro, porque hipoteticamente estão atrelados a uma determinada categoria cultural, como, por exemplo, uma categoria da cultura erudita, da cultura oficial, ou então uma cultura mais cotidiana, mais popular. Os preços variam, não é? E há uma concorrência nesse sentido. A conveniência da cultura está, então, condicionada pelo contexto, como expressão de uma força performativa que se configura relacionalmente,
tá? Entre os modos de recepção dos públicos e as produções culturais, dessa fantasia social predominante, sabe? A fantasia social predominante daqueles que vão para a festa todo fim de semana, daqueles que tomam café fora de casa todo fim de semana, todos os dias, sabe? Daquele que tem acesso a comprar os produtos que são apresentados o tempo todo pela mídia, não é? Que cria uma fantasia social, não é? De cidadania, de pertencimento, de competência, de capacidade econômica e social, tá? O status deriva muito do consumo nesse caso. Eles estabelecem estratégias de ativismos que buscam superar as normas, não é? Fundamentando-se no uso da cultura como recurso, o que geralmente possibilita a interpretação de suas próprias necessidades. E aí você tem o rap, você tem o hip hop, que é um exemplo significativo disso, sabe? De uma cultura musical que reivindica, que denuncia, tá? Bom, no interior do campo de forças performativas que emergem, ou seja, você tem vários grupos musicais e estilos, então vários traços culturais no Brasil, são interpretações que às vezes são concorrentes e que buscam desconstruir um modelo totalizador. Quer dizer, essa unidade ela tende à fragmentação o tempo todo, sabe? De quem é o brasileiro. O brasileiro rivaliza com o próprio brasileiro, né? Dependendo do traço cultural que ele considera que o identifica, né? Com o qual ele do qual ele é partícipe. É onde os atores enquadram suas interpretações e direcionam a significação dos seus discursos e atos. Tá? Essas observações elas são bem mais gerais para representar que esse recurso que nós estamos nos referindo aqui, a cultura, esse recurso, a cultura como fundamento das exposições e manifestações locais, assume diversas linguagens em sua vocalização. Não deixa de ser uma produção discursiva de identidades, sabe? A identidade do pessoal do sertanejo, a identidade do pessoal do pagode, a identidade do pessoal do samba, a identidade do pessoal da música popular brasileira, sabe? A identidade do pessoal do rock, a identidade do pessoal do hip hop, do funk, não é? Essas são traços culturais que se cruzam, se entrecruzam, mas que carregam em si a identidade. Há um modo de vestir, um modo de falar e um modo de comportar. E identificam grupos específicos e não necessariamente grupos que são harmônicos, tá? Nesse sentido, a título de conclusão, nós encontramos em Eudice um cenário de vastas possibilidades para investigar e interpretar a produção discursiva das culturas, suas narrativas identitárias, dos atores culturais e as mediações tecnológicas que são operantes nesse processo. Eu diria, de uma maneira mais geral, que é possível pensar, por exemplo, algumas situações do Brasil atual. Por exemplo, aquele senhor desembargador nas praias de Santos, né, que não queria usar a máscara, sabe, numa das praias de Santos. E que vai falar em francês com guarda, enfim, que vai se ligar para o secretário, essas coisas todas. Ou aquela outra senhora no Rio de Janeiro que vai dizer assim, cidadão não, eu sou engenheira formada. Isso é altamente revelador. Ou então do nosso presidente da República, sabe? Que você tem um traço cultural de elite ali, que ele vem a público e diz assim, porque alguém pergunta sobre a esposa dele, recebeu 89 mil reais sem fonte declarada, ele diz assim, eu dou vontade de encher sua boca, enfim, sabe? Isso também revela traços culturais, esse negacionismo em relação à pandemia, por exemplo, sabe? Essa rivalidade que se estabelece entre o pessoal da música sertaneja e o pessoal da música popular, ou do samba, ou do hip hop. Porque, na verdade, esse caldeirão cultural está dentro do Brasil. O que nos identifica são aspectos muito mais gerais, porque internamente os aspectos desse microcosmo que se tensionam, se rivalizam e que constituem nichos de identidades que são vizinhas umas das outras, inclusive numa cidade de médio porte, não são suficientes para eliminar essa identidade nacional. Tá? Então, vai muito nessa direção o imperativo social do desempenho, sabe? Porque a partir do nosso desempenho como membro,
sabe, inserido em um determinado grupo cultural, ou que o nosso desempenho ele vai ser cobrado em relação aos outros grupos, em relação à nossa realidade, em relação à forma de vestir, em relação à forma de falar, tá? O que salta aos olhos, no nosso caso, quando a gente pensa no imperativo do desempenho social, é as desigualdades do nosso país e as distâncias entre esses grupos, sabe? Sobretudo quando você pensa em elite, sobretudo quando você pensa o povo. Por exemplo, quando eu penso na cultura política e entendendo o Brasil como uma unidade nacional, eu me pergunto, por que se faz uma reforma previdenciária, depois uma reforma administrativa, e não se fala em reforma política e nem em reforma tributária? Reforma política você vai mexer com os recursos dos políticos e com as comodidades e benefícios políticos. Reforma tributária você vai mexer com a tributação das grandes fortunas. Talvez esteja aí um pouco dos elementos que indicam que nós devemos entender mais sobre desempenho social e sobre a importância da cultura nos processos de nacionalidade. Eu paro por aqui. Até a próxima.